Amém? Como é bom servir o Senhor, não é não? É ou não é? É ou não é? Maravilhoso. Davi fala, se não fosse o Senhor. Ah, se não fosse o meu Senhor. Talvez eu estaria cuidando das ovelhas lá na casa do meu pai ainda. Uns estariam em São Paulo, outros estariam aqui, acolá. Talvez eu estaria lá na grande capital de Bento Gonçalves, fazendo não sei o quê. Não é assim? Mas os pensamentos dele são maiores, são melhores que os nossos. Ele é um Deus que reconstrói e faz coisas novas. Ele reconstrói vidas, Ele reconstrói relacionamentos, Ele faz coisas novas, Ele é um Deus maravilhoso. A mãe até pode se esquecer de um filho que é muito difícil, mas Ele jamais. Ele é o Emanuel, aquele que está contigo no vale, aquele que está contigo no monte, aquele que está contigo nas vitórias, aquele que está contigo te fortalecendo nas lutas da vida. Ele é o Emanuel, o meu Deus. E Davi entendeu isso muito tempo, falando assim, Ele é o meu Emanuel, Ele é o meu pastor, e por isso eu nada temerei. Seja no vale, seja no monte, Ele me conduz. Ele cuida de mim. Fala assim, o meu pastor cuida de mim. Independente do que você está passando, Ele cuida de você. E é desse Jesus maravilhoso que eu quero falar nessa manhã. Amém? Eu coloquei o título dessa mensagem assim, eu quero viver algo novo. Na verdade é uma exclamação. É alguém que está abrindo o coração, é alguém que está buscando algo da parte de Deus. Existe um contexto, que depois vocês vão ter os versículos avulsos, mas eu quero ler o contexto. Você não tem todos os versículos, mas se você quiser me acompanhar no seu telefone, na sua Bíblia, está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, Evangelho de Marcos, depois de Mateus, capítulo 10, a partir do verso 46 até o verso 52. Me acompanhe, por favor. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando viu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Verso 51. O que você quer que eu lhe faça? Uma pergunta. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Verso 52. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. A palavra fala que Bartimeu, como a gente acabou de ler, era cego. Ele era filho de Timeu, estava à beira do caminho pedindo esmolas. Uma situação complicada, não é não? Sem dúvida é uma realidade dura, é ou não é? Mas mesmo vivendo uma realidade dura, Bartimeu nunca perdeu a visão de viver algo novo. Por quê? Porque ele entendeu
que Jesus estava passando pela vida dele. E ele se pôs a clamar, porque ele tinha plena convicção que em Jesus ele iria encontrar algo novo. Muitas vezes nós buscamos tantas coisas em outras situações, fontes, né? E a gente até encontra alguma coisa, mas não é o que supre o homem plenamente. O que pode suprir a minha vida de maneira plena é a única fonte verdadeira, que é Jesus. E eu quero começar essa mensagem falando, eu não sei qual é a sua realidade, eu sei da minha realidade. O que eu sei é que existe uma grande oportunidade de nós vivermos algo novo. Porque o poder de Jesus é tão grande que independe daquilo que nós estamos passando. O texto base é Marcos 10:51, que fala assim, que lhe perguntou, Jesus perguntou, o que você quer que eu lhe faça? É uma pergunta. Jesus hoje pergunta para você. Jesus hoje pergunta para mim. O que você está precisando de Jesus? Bartimeu sabia o que ele estava buscando em Jesus. Ele respondeu, mestre, que eu possa ver de novo. Existia uma realidade. Bartimeu estava vivendo uma realidade, como nós estamos vivendo a nossa realidade aqui hoje. Não é assim? Você está vivendo uma particularidade que é sua. Um momento que é seu. Existe uma realidade. O novo, ele não passa por cima daquilo que está acontecendo. É necessário você diagnosticar o que está acontecendo, para poder tratar o que está acontecendo, para depois você receber algo novo. O Evangelho é um negócio muito prático. A fé é prática. A fé te leva a algo novo. Mas a fé também, ela te dá a capacidade de você poder entender a sua realidade. Bartimeu recebeu visão porque ele reconheceu que ele era cego. Só recebe cura quem reconhece que precisa ser curado. Por isso que os fariseus, os judeus, tinham tanto problema com Jesus. Porque eles se achavam curados, eles se achavam como a última Coca-Cola no deserto, os filhos de Abraão. E Jesus fala assim, olha, eu não vim para esses. Os sãos não precisam de médicos, ou de médico. Mas quem precisa de médico, eu sou um médico para poder curar, para poder restaurar. Esse médico restaura casamento, cura casamento. Esse médico, ele cura relacionamentos. Esse médico cura até cabeça dura, sabe? Cabeção. Ele é maravilhoso. Ele faz. E a primeira coisa que Bartimeu teve que reconhecer é que ele era cego. A cegueira física de Bartimeu representa o estado do ser humano que, através da incredulidade, ainda não consegue reconhecer a luz do Evangelho que é revelado através de Jesus. Qual é a origem dessa cegueira? Você pode falar assim, eu não. Eu consigo ver, glória a Deus, mas nem todos conseguem ver. 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus, com letra minúscula, deste mundo, que é a Aion, é o sistema, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Essa palavra cegou em grego significa tuflo, tornar cego, embotar o discernimento mental, obscurecer a mente. Olha como é que estava a mente do povo judeu. João 12:37. E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele quem? Em Jesus. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou os olhos deles,
e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Aqui a gente vê Bartimeu, ele não tinha visão física, mas ele tinha um entendimento espiritual dentro dele, que fez ele buscar Jesus com a expectativa que algo novo é. Então, a primeira coisa que eu preciso entender, que existem áreas na minha vida que eu ainda estou cegueta. Sim ou não? E não tem como receber visão se eu não falar, Jesus, eu não estou vendo o que está acontecendo com a minha esposa. Eu não estou vendo o que está acontecendo com o meu filho. Parece que está tudo bem com eles. Eu não estou vendo o que está acontecendo com a nossa igreja. Eu não estou vendo o que está acontecendo com isso, com aquilo, com aquele outro. Porque você só vai ver aquilo que Jesus permitir você ver. A visão é dele. Você pode falar, eu posso falar de visão o quanto eu quiser, mas ele só vai permitir eu ver aquilo que ele abriu os meus olhos para mim ver. Não é assim? Tudo vem dele. Paulo estava fazendo uma obra, achando que ele estava fazendo com a visão correta. Cegueta. Quando eu não consigo discernir, quando eu não consigo ver, quando o meu entendimento mental ele está embaraçado, ele não é claro, eu cometo erros. Eu tomo decisões erradas. Então a primeira coisa que para poder caminhar nessa palavra, eu preciso entender, é que tem coisas que eu ainda não estou vendo. Eu não consigo ver. E eu preciso clamar para que Jesus abra os meus olhos espirituais. A segunda coisa que acontecia na vida de Bartimeu é que, além de cego, ele vivia à beira do caminho. As pessoas com defeitos físicos, naquela cultura, a pessoa com defeito físico, ela não entrava na cidade, ela não passava do portão da cidade, ela ficava do lado de fora da cidade. Por isso que quando Pedro ia entrando no templo, o paralítico estava onde? Do lado de fora. Porque essas pessoas, aparentemente, não tinham o favor de Deus. E por causa da condição de Bartimeu, ele estava à beira, deixado de lado. O problema é que viver à beira do caminho é complicado. Por que é complicado? Porque você fica sem proteção, acontece o roubo e o pior de tudo, a rejeição. Assim, aqui a gente está com um número de pessoas, e se eu perguntar, eu sei que em algum momento da sua vida você passou por uma rejeição. Por que você fala isso com tanta convicção? Porque eu sei, eu tenho aprendido como o inimigo quer nos roubar. Se ele coloca o trauma da rejeição na sua vida, seja qual for, você não consegue desfrutar do Pai, da filiação que o Pai tem para a sua vida. E eu preciso entender que eu não estou mais à beira do caminho. Bartimeu jamais iria sair dessa condição se aquele que é o caminho não fosse ao encontro dele. Então, eu preciso curar os meus traumas, eu preciso tratar do meu emocional, eu preciso estar saudável para que quando Jesus me chame, eu prontamente me coloque de pé. E com alegria. Eu creio que Bartimeu já estava curado. Por que você fala isso? Porque quando você lê a Bíblia, você vê que ele larga a capa, com alegria ele se põe de pé e fala, o mestre me chamou. Ficou tudo para trás, a capa, sabe aqui a velharia, as coisas velhas, ficaram para trás. A única coisa que Bartimeu tinha era aquela capa que cobria ele. Ele falou assim, eu largo essa cobertura para receber uma nova cobertura. A partir de hoje, ele vai ser o meu supridor.
ser humano tem uma capacidade de ser aceito. Precisa. O ser humano tem duas principais necessidades: de aceitação e de ser amado. Todo ser humano tem isso. Precisa ser aceito e precisa ser amado. Mas como eu vou ser amado se eu estou com trauma de rejeição lá dentro? Se me rejeitaram, como é que eu vou amar os outros? Eu preciso ser restaurado. Eu preciso sair. Eu preciso parar de viver à beira do caminho. Marcos 10, 46. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Marcos 4,15. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira o quê? A palavra semeada neles. Um roubo, novamente. Esses que foram roubados estavam aonde novamente? À beira, porque não tem a proteção à beira do caminho. Você está exposto a tudo, a sol, a chuva, as pessoas que passam, boas, ruins. Você está exposto à beira do caminho. Você precisa de proteção. Esse versículo está lá na parábola do semeador. Está lá embutido lá na parábola do semeador. Se a semente não é recebida, se a semente ela não morre, ela não é enterrada, o que eu tenho que fazer com a semente que eu recebo? Primeira coisa, eu tenho que guardar ela. Davi fala assim, eu guardei a semente de Deus aonde? Eu tenho que guardar ela. Depois que eu guardei, ela precisa ser enterrada em mim. Ela precisa ser profundamente enterrada, para depois começar o processo de germinar, crescer, até um dia ela frutificar. Mas se a semente é roubada, não tem crescimento, não tem frutificação e como consequência nada muda. Aí nós colocamos a culpa em A, B, C ou D. A gente é craque, né? Faz, Já viu o Neymar fazendo graça? Quando as coisas não estão dando certo, eu transfiro a minha responsabilidade. Mas analise, lembra que a gente está falando de uma realidade. Preste atenção se você não está sendo roubado na semeadura da semente. Porque se a semeadura for roubada, se a semente for roubada, não tem resultado. Não tem coisa nova. Porque o que transforma é essa semente. O que muda é essa semente. Tá certo? E para mim, desses três que eu falei, esse daqui é o mais complicado. Você vai ver que é uma cegueira que te leva a um isolamento e, como consequência, o roubo do quê? Da identidade. A identidade carrega nela dados pessoais de cada indivíduo. Seu objetivo principal é identificar quem você é. Marcos 1:11. Então veio uma voz dos céus que dizia, você é. Fala, você é o meu filho amado. Em você me agrado. Essa identidade vem direto do pai para o filho. Você é meu filho amado. Passando por lutas. Você é meu filho amado. Em vitórias. Uma semana de férias. Fica fácil crer desse jeito, gente. Não é? Isso tem que entrar no teu coração. Isso tem que entrar no meu coração. Eu recebi uma filiação que independe daquilo que eu estou vivendo. Mas o inimigo, ele quer roubar essa identidade. Ele quer roubar a identidade da igreja, quer botar um óculos na igreja, para você não precisar ir mais na igreja.
Ele quer roubar a identidade de quem você é. Você é um discípulo e é chamado para fazer isso. Ele quer roubar essa identidade. Ele quer roubar a identidade dos relacionamentos, da comunhão, do partir do pão. Você consegue ser igreja sozinho onde você está. Ele quer roubar essa identidade. E quando ele rouba a identidade, o engano entra. E você deixa de crer numa verdade e passa a viver uma mentira. Por quê? Porque roubou a identidade. Uma vez que Adão e Eva perderam a identidade, ficou muito fácil para eles serem enganados. A igreja tem uma identidade. Você tem uma identidade que não é dita por mim. Ela está aqui. A palavra diz qual que é a identidade da igreja. E eu preciso com muita graça e muito favor me posicionar. Eu tenho um ID. Eu não sou um indigente espiritual. Fala isso para você crer. Eu não sou um indigente espiritual que é levado de um lado para o outro pelo vento da doutrina. Eu sou um filho plantado na casa do Pai. Plantado na casa do Pai. Plantado na casa do Pai. Que recebe as águas que passam nesse rio. E na estação própria, o seu fruto natural vem. Lucas 4,13. Então o diabo disse a Jesus. Olha, primeiro Jesus recebeu uma palavra de quem? Do Pai, de Deus. E agora, o que está acontecendo aqui? Então o diabo disse a Jesus, se você, uma condicional. Para você ser filho, você precisa de resultados. Cuidado. Você não é filho por causa do resultado, você é filho porque Ele te adotou como filho. Os resultados naturalmente irão acontecer. Eu não preciso prosperar financeiramente para dizer que eu sou filho de Deus. Cuidado com isso daí. Não deixe que as pessoas condicionem a tua vida espiritual. Se você faz isso, você tem aquilo. Cuidado com isso. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Tudo aquilo que Ele tem seu é porque você voluntariamente já entregou. Se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em... Se vê que Ele é específico, Ele fala, essa pedra aqui, pede para ela se transformar em... Você não está com fome? Você não está aqui no deserto? Você não está passando pela prova? Ué, que filho é esse que passa a necessidade e o pai não faz nada? Você já escutou isso? Não. Por que se você é filho de Deus, por que você está passando por esse perrengue? Tem desertos que nós provocamos. Se foi um deserto que você provocou, aprenda rápido e saia dele. Mas se foi um deserto que o Espírito te levou para lá te ensinar a ser gente, você não precisa de um milagre. Você tem a aprovação daquele que te levou para lá. Ele te leva para lá e Ele te tira de lá na hora que Ele quiser. Enquanto a identidade vai sendo forjada em você. O inimigo sabe que para enganar alguém, primeiro é preciso roubar a sua identidade. A identidade de Bartimeu foi roubada muito cedo. Assim como o diabo tentou roubar a identidade de Jesus, como sendo filho de Deus. Não é diferente conosco hoje em dia. É feito um forte investimento através do engano. E a dúvida para nos roubar através de palavras negativas. Através da ideologia de gênero. E é tal, segue, essa lista segue. Porque se é roubado a identidade dessa geração. Você é homem, mas você tem direito a escolher o que você quer ser. Você é mulher, mas você tem direito a escolher o que você quer ser. Engano, a palavra fala, a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz que Deus criou o homem e ponto.
eu continuo crendo na Bíblia. Mas só que existe um forte investimento nessa nova geração para tirar essa identidade. Porque se roubar a identidade, o engano facilmente entra para poder roubar, matar e destruir. Então, Bartimeu, ele passou por esse processo onde a primeira coisa que ele teve que fazer, ele teve que lidar com a realidade dele. Você quer mudança, filho? Eu quero mudança? Eu preciso fazer um diagnóstico da minha realidade. E anotar o que não está dando certo. O que é. Porque quando você chegar diante de Jesus, você precisa saber o que pedir, sabe? Eu quero que a minha esposa mude. Não. Essa eu acho que é a oração de todas. Mais das esposas, né? Eu quero que o meu marido... Ninguém fala nada, né, gente? Muda ele, Jesus, a minha vida vai ser tão mais fácil. Não é assim? De maneira prática, vamos aplicar isso para poder entender o que Bartimeu fez agora, depois dele entender qual foi a realidade, qual era a realidade dele, quais foram os passos que Bartimeu fez para sair da realidade. Agora são os passos que vão nos tirar da realidade. A primeira coisa, reconheceu a oportunidade que Jesus estava dando. Jesus estava passando por Jericó. Talvez seria a última vez que Jesus passasse por Jericó. Porque quando você continua a leitura no livro de Marcos, você vai ver que ele entra em Jerusalém e logo em seguida ele é crucificado. Então, Bartimeu, ele aproveitou a oportunidade que Deus estava lhe dando. Quantas pessoas que receberam a oportunidade e não aproveitaram a oportunidade? Quando você vai para a Bíblia, você vê várias pessoas que receberam a oportunidade de Deus, mas desperdiciaram, largaram. Você vê Esaú, um primogênito, que tinha o direito de ser o herdeiro principal de quem? Quem era irmão dele? Se Esaú recebesse a oportunidade que ele tivesse, que Deus tinha dado, muita coisa seria diferente, não? Eli, o profeta Eli, não esse Eli não, o profeta Eli. Ananias e Safira, no Novo Testamento, pessoas Judas andou com Jesus, recebeu uma oportunidade ou não recebeu uma oportunidade? Qual foi a diferença de Judas e Pedro? Tem muitas coisas, mas eu creio que a principal foi aproveitar a oportunidade que estava tendo. Você está aqui, não está aqui? Você está nessa terra? Deus te trouxe para cá? Aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade. Deus te colocou nessa igreja? Ou você está com alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, diz ok, faz parte. Peça ao Senhor para confirmar isso no teu coração. Mas uma vez que Ele confirmou, aproveite a oportunidade e vamos nos alinhar para fazer essa obra juntos. Jesus está passando. Aproveite a oportunidade. Meu pai falava assim, cavalo encilhado não passa sempre na frente de casa. Quando ele passa, pule nele. Aproveite a oportunidade. Quantas pessoas no futebol... Eu carregava o piano. No futebol tinha o ditado assim, tinha gente que tocava o piano e tinha gente que carregava o piano. Quem carregava o piano eram os cabeção, né, que só corriam. E tinha os outros que distribuíam. Eu carregava o piano, mas eu vi muita gente tocando o piano. Com promessas assim, e perderam a oportunidade pelas escolhas. Não decidiram corretamente. Bartimeu foi curado porque ele escolheu
corretamente. Ele aproveitou a oportunidade que Deus estava lhe dando. Marcos 10, 47. Quando viu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar o quê? Mas ele ouviu que era quem que estava passando? Jesus de Nazaré. Tenha pena ou compaixão de mim. Ele escuta uma coisa e declara outra totalmente. Isso me intrigou estudando essa palavra, porque por que ele não clama a Jesus de Nazaré? Ele clama a Jesus, filho, porque isso faz toda a diferença. É isso que determinou a vida de Bartimeu. Jesus ele veio na plenitude dos tempos. Quando o Império Romano, o Império Militar Romano estava governando. A sabedoria grega em alta. E a religião era o judaísmo. Mas só que existia uma promessa, sempre existia uma promessa, e todo judeu sabe, e hoje você que está aqui também vai ficar sabendo disso, que um dia o Messias viria. Aquele que viria da linhagem de Davi. O filho de Davi. O Messias esperado. Ele viria. E ele não clama a Jesus de Nazaré. Ele clama ao filho de Davi. Isso faz toda a diferença. Porque é a mesma coisa que eu chamar Edinho de Osório. Era basicamente isso que as pessoas estavam falando. Jonas de Manaus. Basicamente era isso que eles estavam intitulando a Jesus. Mas quando muitos na multidão falavam, aí vem Jesus de Nazaré. Aí vem Jesus de Nazaré. Mas esse tem uma atitude diferente. Aí vem o Messias esperado. Eu estou esperando por ele. Estou esperando pelo Messias esperado. Ele é o filho de Davi. É aquele que hoje eu vou tocar nas vestes dele. É aquele que hoje vai mudar a minha vida. E a multidão falava o quê? Fica quieto. João 1,11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. A indiferença do homem não atrai a compaixão. Leia essa frase, por favor. Eu tenho sido indiferente com as coisas do Senhor. Eu até vou para a igreja, mas eu me tornei um indiferente. Tanto faz. O que Eli falou, né, quando ele foi exortado por aquele profeta que Deus enviou, que Deus iria levantar um profeta segundo o coração dele, e que era Samuel, e depois de exortar Eli, ele fala assim, tanto faz, eu me tornei um indiferente. Se Deus quiser me abençoar, me abençoe. Se Deus não quiser me abençoar, não me abençoe. Se eu tenho que me arrepender, eu não sei. Me tornei um indiferente. Não permita. Eu não posso permitir. Eu não posso achar que tudo é normal. Porque a indiferença não atrai a compaixão de Jesus. O que atrai a compaixão de Jesus é aquelas pessoas que se jogam aos pés dele. Sabem que Jesus está passando. Como Zaqueu fez. Zaqueu foi indiferente à passagem de Jesus? Porque hoje o nosso olho físico não vê Jesus, mas é o olho do Espírito que você vê Jesus. Jesus está aqui, ele já passou pela manhã e está dando volta nesse lugar. E eu não posso ser indiferente à presença de Jesus. Não posso. Isso que Bartimeu fez foi o que fez toda a diferença. Apocalipse 3:20. Atenção, eu tenho permanecido à porta e estou batendo constantemente. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei e farei companhia a ele e ele a mim. Se ele continua batendo na porta e você não abre, o que está acontecendo? Indiferença. Jesus está batendo, mas ainda não sei.
Se ele bater, abra. Se ele bater, abra. Porque é isso que vai mudar a nossa história. Segunda coisa que aconteceu com Bartimeu. Não deixou a multidão limitar o que estava buscando. Marcos 10, 48, a parte A. E muitos o repreendiam para que se calasse. Verso 49. Jesus parou e disse, chamem. Como que Jesus chamou ele? Chamou como? O cego. Ele chamou um cego. Aquele que estava clamando pelo filho de Davi. Tinha outros naquela multidão? Por que ele chamou um cego? Porque aquele clamava. Então o cego, chamem o cego. Chamaram então o cego dizendo-lhe, coragem, e levante-se, porque ele está chamando você, que ele está chamando. É específico. Eu faço parte de um corpo, eu sei disso, mas antes de ter um relacionamento como congregação, eu tenho um relacionamento pessoal com meu Deus. Bartimeu não se preocupou muito com aquilo que os outros estavam falando. Bartimeu, se estivesse no culto aqui, e se ele levantasse as mãos, ele não estaria muito preocupado com o vizinho. Meu Deus, que coisa, é para que levantar as mãos? Isso dá dor no braço, depois sair daqui e vou para casa com todo o ombro dolorido. Bartimeu não estava preocupado com essas coisas. Bartimeu, ele queria se aproximar de Jesus e tirou todo o empecilho que estava entre ele e Jesus. No meio dessa multidão, tem dois tipos de multidões. Uma multidão que no meio dela tem duas categorias. A primeira, mandava calar a boca, ou seja, fica quieto, para de buscar aquilo que você está buscando, ele não vai te responder. O casamento não está dando certo? O que tem que fazer? Vai ser feliz, meu filho, você nasceu para ser feliz. Tem esse conselho. Tem esse conselho ou não tem? E tem um outro conselho que fala assim, você casou? Sim. Agora é até que a morte? Está querendo morrer logo, meu filho? Deus me livre. O arrependimento vem rapidinho. Investe naquilo que você um dia fez um pacto. Investe naquilo que um dia você fez um pacto. Ah, mas alguma coisa não deu certo no passado. Eu sei. Mas Deus, Ele faz nova todas as coisas. Ele é capaz de fazer novo todas as coisas. Mas agora com esse entendimento novo, então aprenda. Eu preciso aprender. Como fazer isso daí? Pois o Jesus que nós falamos, Ele não rejeita o clamor de alguém que está quebrantado, de alguém que busca algo novo da presença dEle. Você acha que Jesus iria passar por esse cego, ouvindo isso que ele ouviu dele, sem atender Bartimeu? Você acha que Jesus não vai te atender quando no teu dia a dia você fala, Jesus, me acode nessa situação, Jesus me socorre nesse momento? Ele vem ao seu encontro. Então, a segunda coisa que eu preciso entender é que entre a bênção e aquilo que você está vivendo, tem uma multidão tentando paralisar você. Sabe a Canaã espiritual que Deus tem para você? Lá tem gigantes. E você precisa tirar essa multidão do teu caminho, para poder usufruir da boa terra que Deus tem para você. Terceiro lugar, o novo é resultado de perseverança. Marcos 10, 48, a parte B. Mas ele gritava cada vez mais. O que ele gritava? Como eu preciso aprender a respeito de perseverança, não é não? Porque a gente começa bem a caminhada. Ou não começamos?
Você lembra quando você escutou pela primeira vez a respeito de ser um discípulo de Jesus? Isso encheu teu coração. Isso deu borbulhas de amor no teu coração. Você lembra disso? Quando um dia alguém falou assim, toma conta dessa ovelhinha aqui, toma conta desse daqui. Você lembra disso? Só que entre a promessa e a terra prometida tem o quê? Gigantes. Traumas, decepções, frustrações. O que deu certo e o que não deu certo. Os gigantes da fé são gigantes porque, não é porque eles são diferentes, é porque eles... Lembra que alguns domingos atrás eu falei do tuk-tuk, aquele que... Tá, então pronto. Mas está indo muito devagar. Vai, segue em frente. Persevera naquilo que Deus plantou no teu coração. Deus plantou sementes no teu coração. Você não precisa mudar aquilo que Deus já colocou no teu coração. Ah, mas não deu certo. Tira o que não deu certo, seja inteligente, reconheça a realidade e continue sendo fiel àquilo que Deus te entregou nas mãos. O novo é resultado de perseverança. Jesus foi perseverante até a morte e morte de cruz. Perseverança. Ana foi perseverante até um dia nascer Samuel. Josué, 7 vezes com perseverança, dando volta em Jericó. Até que um dia a perseverança fez os muros caírem. Elias, 7 vezes enviando o moço lá para a banda do mar. Tem alguma coisa? Não tem nada. Tem alguma coisa? Não tem nada. Tem alguma... Eu na segunda falava assim, que palhaçada é essa? Vamos lá para a praia de Deerfield, que lá é mais fácil chover. Porque Elias já tinha uma palavra de Deus que iria voltar a chover, não tinha? Quando ele faz isso, Deus já tinha falado para ele, fala para Acabe que vai voltar a chover em Israel. Mas só que não adianta só crer na promessa, é preciso perseverar na promessa, até ela se cumprir na tua vida. E Elias ficou, vai chover, volta lá, Deus falou que vai abençoar, vai chover, até que um momento ele chega e fala assim, tem uma nuvem do tamanho, agora vai chover. Histórias são transformadas por pessoas que perseveram naquilo que receberam na caminhada. Eu preciso pedir ao Espírito Santo que Ele me dê essa perseverança que não é minha, não é natural. Eu na dificuldade eu quero desistir, eu quero pegar o caminho mais fácil. Naamã, um general, se banhando 7 vezes aonde? Humilha, desce de novo. Vai de novo, até a perseverança encher o teu coração e você olhar para a tua pele e falar assim, Jesus me restaurou. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, gastou tudo que tinha. Sabe o cacau? Foi embora, não tinha mais. Tudo o que ela podia fazer, ela fez, 12 anos tentando. 12 anos tentando é muito tempo, não é não? Quantos anos você está tentando em algo que ainda não tem o resultado que você está buscando? Quanto tempo, gente? Não desista, persevera. Não desista, persevere. Se é algo que Deus plantou no teu coração, o Kairos de Deus vai acontecer na tua vida. Vai chegar o tempo que você vai olhar e falar assim, realmente deu certo. Mas a sua parte é perseverar. A parte de Deus é fazer com que o Kairos de Deus aconteça na sua vida. Lucas 8,15. A parte que caiu na terra boa, esses são os que tendo ouvido de bom e reto coração, retém o quê? Estes frutificam
A frutificação é resultado do quê? É do quê? Perseverança. Você já tem o fruto que você plantou? Já tem? Estou perguntando, já tem ou não tem? Alguns estão em dúvida. Alguém roubou tua colheita. Você está checando tua colheita? Não. Você já tem nas suas mãos o fruto que você está desejando e plantou? Então persevere. Segue perseverando. Segue perseverando até que um dia você vai ver o resultado desse fruto. Quando a perseverança acontece, quando a perseverança produz um fruto, quando ela é visível, acontece a visão da restauração. A visão é restaurada e o propósito é restabelecido. As duas coisas andam juntas. Sem visão não tem propósito. Sem propósito eu não consigo ver. Eu preciso entender isso daí. Marcos 10, 52, a parte B. Imediatamente passou a ver, e o que mais? E foi seguindo Jesus. Visão é conseguir ver o que Jesus mostra. Propósito é fazer o que Jesus pede. Visão é conseguir ver o que Jesus mostra. Propósito é fazer o que Jesus pede. Eu consigo fazer o que Jesus pede se eu não consigo? Não consigo. E assim, isso não é uma coisa que vem em uma leitura. Isso é algo que vem do coração de Deus para você. Deus, Ele não vai te enviar nessa jornada para você fazer um propósito, para você cumprir um propósito, sem te dar a visão daquilo que você precisa fazer. Talvez você não tenha todo o panorama da visão, mas aquilo que Ele já te chamou para fazer, tem que estar claro no teu coração. Abacuque, no capítulo 2, ele começa o propósito dele sem ver. Ele só via iniquidade, só via o que não dava certo. Tem como perseverar dessa maneira? Traz o desânimo. Eu sou ser humano também. Eu quero ver o bom resultado. Nós queremos ver o bom resultado. Ou você semeia sem querer colheita? Você trabalha sem querer salário? Sim? Nós queremos o resultado, faz parte. Mas o resultado, ele é fruto daquilo que eu vejo. Abacuque não estava vendo aquilo que Deus queria mostrar para ele. Até que no capítulo 2 ele vê o quê? Aquilo que Deus mostrou para ele. A partir desse momento, esse homem passa a fazer o propósito dele de maneira mais suave. Porque ele entendeu que não dependia totalmente dele. Se a figueira não florescer esse ano, o ano que vem vai florescer. Eu tenho que perseverar na minha lida, limpar a figueira, jogar água na figueira. Esse é o meu papel. Paulo queria seguir Jesus sem poder ver quem era Jesus, até ele cair do cavalo um dia e falou: quem és tu, Senhor? Ele fala: Paulo, eu sou Jesus, filho, a quem você está seguindo, perseguindo. Como é isso? Em nome do Evangelho, você está fazendo essa atrocidade, Paulo? Ficou cego, fisicamente, até Ananias impor as mãos. Você vê que aqui é diferente? Abacuque recebeu visão direta de quem? E aqui Jesus não poderia impor as mãos sobre Paulo e passar a visão para ele? Poderia ou não? Só que agora mudou. O que mudou? As mãos de Jesus é a igreja. Agora chegou até as tuas mãos. Aquilo que você recebeu. Transferir. Irmão Saulo, em nome de Jesus, a quem eu encontrei, volte a ver. E ele recebeu visão de reino. O apóstolo dos gentios. O homem que mais escreveu no Novo Testamento. O homem que mais recebeu revelação no Novo Testamento. Lucas 24, 31. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram que era quem?
Só quem pode abrir os nossos olhos é Jesus. Ou ele faz isso diretamente, ou ele faz isso através da igreja. Mas ele desapareceu da presença deles. Por que desapareceu na presença dele? E agora que o par ia ficar bom? Não é? Mas por que Jesus desapareceu da presença dos discípulos que estavam a caminho de Emaús? Porque agora eles voltaram a ver. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava do Corinthians, do São Paulo, do Inter, do Grêmio de Porto Alegre, tem mais alguém, esqueci de alguém, Atlético Mineiro, Paysandu. Aí tem que arder mesmo, tem que ter muita perseverança, muita convicção e fé para poder seguir em frente nessa jornada, senão você fica à beira do caminho. O que ardia no coração deles? Quando ele nos falava pelo caminho e explicava as Escrituras, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para onde? Para o propósito, onde acharam reunido os 11 e outros com eles. A convicção é a fé em ação. Menino do louvor, por favor. Marcos 10:51. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver. Respondeu ele. Parece uma coisa muito trivial, muito lógica, não é não? Você está diante de uma pessoa que não consegue ver e você pergunta para ela: o que você quer que eu te faça? Porque ele poderia falar: eu quero uma casa aqui em Jericó. Ele poderia perguntar outras coisas, não poderia? Me dá uma ajuda financeira. Me ajuda financeiramente. Mas ele pede algo que é impulsionado pela convicção e baseada na fé dele. E ele fala: mestre, filho de Davi, eu quero voltar a ver. Só que além de receber a cura física, voltar a ver é a cura física. Alguns recebem a cura física e depois que estão restaurados, seguem a vida. Eu não tenho tempo para as coisas do Senhor. Eu tenho que cuidar disso, tenho que cuidar daquilo, eu viajo muito. Mas você já pensou para parar se Jesus não tivesse te restaurado antes? O que você estaria fazendo hoje? O que eu estaria fazendo hoje? Quando Jesus te dá vida, Ele também te dá um propósito. Ele não te dá vida para você viver os teus próprios sonhos, as tuas próprias realizações. Ele vai permitir você viver isso? Vai. Mas Ele te deu vida para que você, junto com a vida, receba propósito. Qual o propósito? Pergunte para Jesus. Ele vai falar para você o que é que Ele tem para você. Tenha tempo para as coisas do Senhor. Tenha tempo para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Tenha tempo para investir nessa grande obra, que em vida você vai receber 100 vezes mais. Marcos 10:52. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou. E imediatamente passou a seguir, a ver, e foi seguindo Jesus estrada afora. Eu falei que Jesus, depois de passar por Jericó, ele estava indo para onde? Jerusalém. E ao chegar em Jerusalém, ele teve aquela entrada triunfal, onde colocaram ele no jumentinho e Hosana, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Quem estava no meio da multidão? Quem estava no meio da multidão? Quem estava no meio da multidão? Bartimeu. Na crucificação,
Quem estava lá? No Pentecostes, não sei, a Bíblia não fala. Talvez quem estava lá? Eu quero viver algo novo. A vida desse homem foi transformada ou não foi? Existe uma palavra para salvação que é sosso, que é a cura inteira, a cura física, emocional e espiritual. A restauração foi completa. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? É novo. É novo. É algo novo. As coisas antigas, o trauma, a vergonha, o abandono, à beira do caminho, cego, sem identidade, já foi. Já foi. E Ele faz nova todas as coisas. Bartimeu, que era cego, mendigo e vivia abandonado à beira do caminho, ao se encontrar com Jesus, recebeu através da fé saúde física, salvação e propósito. Apocalipse 21, 5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver o novo do Senhor. Cada dia é uma novidade. O Evangelho é a novidade de vida que Cristo nos dá a oportunidade de viver. Independente da situação que eu estou, independente da situação que você está, eu posso sonhar com algo novo. Além disso, eu quero viver esse algo novo. Você imagina Bartimeu andando com os discípulos, fala: qual é o seu nome? Eu sou Bartimeu, o cego que estava lá em Jericó, à beira do caminho. Hoje eu faço parte da igreja. Como era Bartimeu quando você estava cego? Era muito complicado. Era muito triste. Mas existe dentro de mim uma alegria hoje, que tudo aquilo foi apagado. Ele fez novas todas as coisas. Eu me sinto uma pessoa amada, me sinto uma pessoa restaurada, me sinto alguém na casa do Pai, protegido ou protegida pelos braços dele, cuidado pela igreja. Sou a noiva dele, não mais cego, não mais à beira do caminho. Eu sou a noiva do Cordeiro. Se porventura uma outra identidade foi apresentada na vida, hoje é dia de rasgar essa velha identidade e receber essa nova marca, que é o selo da promessa. Quem está em Cristo, tudo se faz novo. Ele tem a capacidade de criar coisas novas. Do nada, Ele cria um rio no meio do deserto. Eu quero viver algo novo. Quero fazer parte desse novo. Quero fazer parte desses que
desses 7.000 que não se dobraram, mas permaneceram. Vai jogar na cova dos leões. Eu peço que eu tenha a convicção de Daniel, porque eu só vou saber realmente qual vai ser a minha atitude quando eu passar pela prova ou pela luta. Mas no caso de Daniel, o rei falou assim: vou jogar vocês na fornalha ardente, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Me espanta a resposta desses meninos, eu fico espantado. Falei: Jesus, olha, meu rei, se você quiser jogar, pode jogar. Nós não iremos nos dobrar a essa estátua. Se o meu Deus nos livrar, Ele pode. Se também não nos livrar, eu quero dizer que eu não vou deixar de servi-lo por causa dessa ameaça que você está me fazendo. Os meninos de 17, 18 anos, e viveram algo novo. Só que lá na fornalha, aqueles que são os valentes, que não negam o nome do Senhor, o quarto homem estava lá. E o rei fala: pera, nós não jogamos 3? Nas minhas contas tem 4. É porque o leão da tribo de Judá não abandona os seus. Eu não sei o que aqueles 3 meninos falaram lá na fornalha, mas eu sei que eles fizeram algo que o leão da tribo de Judá fala assim: eu vou lá, eu vou passar com eles por esse momento, e eles vão viver algo novo lá na Babilônia. Eu vou levantar esses meninos para viverem algo novo lá naquela terra que eles tentaram envergonhar. Eles serão levantados para viverem algo novo. Onde abundou o pecado, superabunda a graça e o favor